Olá pessoal, aqui é o Diácono Charles e vamos começar mais uma vez uma série de estudos nessa semana. Essa semana eu queria falar sobre a armadura de Deus, amém, que está escrito em Efésios capítulo 6, amém. Mas antes de começar a falar disso aí, eu queria que você se inscrevesse no canal, amém. Eu quero pedir a você que você se inscreva no canal. Estamos numa meta aí para chegar a 1000 inscritos, amém. Eu queria que você nos ajudasse, compartilhasse esse vídeo, deixasse aqui o seu comentário, o seu like, amém. Se você ainda não assistiu o estudo da semana passada, que eu falei sobre os 3 níveis da salvação: salvação do espírito, salvação da alma e a salvação do corpo, eu queria que você também, se você puder, você possa assistir esses vídeos, para que você tenha um entendimento sobre isso, amém, sobre a nossa salvação, que já se completou em parte, amém, mas que ainda na sua totalidade não se completou ainda. Então, se você puder, você assiste esses vídeos para você entender um pouco. Eu não falo muito sobre isso, mas eu falo um pouco sobre esse tema, amém? Mas eu queria falar hoje sobre a armadura de Deus, amém? Eu queria começar aqui em Efésios capítulo 6, versículo 11, onde Paulo diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Amém? Então Paulo diz para que nós temos que nos revestir da armadura para poder ficar firmes. Antes de falar da armadura, eu queria falar dessa partezinha que ele fala em ficar firme. Amém? Essa palavra firmes, no original, é a palavra esteme, que ela quer dizer permanecer ou continuar. Se você for ler aqui em Efésios capítulo 6, versículo 10 até o versículo 18, onde ele fala sobre essa armadura, onde ele fala sobre essa batalha espiritual. Então ele fala várias vezes que nós temos que permanecer firmes, nós temos que permanecer inabaláveis. Então, se você for ver em Tiago, capítulo 5, você for ver em 1 Pedro, também Pedro fala sobre isso, em permanecermos firmes. Então, para começar, antes de falar da armadura, algo que eu quero dizer para você é que você tem que permanecer firme diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer batalha que você esteja passando na sua vida. Uma coisa você tem que fazer é permanecer firme. Tiago chega a dizer que se a gente permanecer firme, o diabo fugirá de nós. Amém? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então temos que permanecer firmes e inabaláveis. Amém? Então, mas para isso, como é que a gente faz para permanecer firmes e inabaláveis? Então ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então essa palavra armadura, toda a armadura, é a palavra, deixa eu olhar aqui, a palavra panóplia. Essa palavra panóplia descreve toda a armadura que um soldado romano usava. E o soldado usava o capacete, a couraça, as sandálias, o escudo, a espada, o cinto e a lança. Então hoje, nesse vídeo, eu queria falar sobre duas partes dessa armadura, que é o cinto e a couraça da justiça, o cinto da verdade, e a couraça da justiça. Então vamos lá. Efésios capítulo 14, Efésios capítulo 6, versículo 14, ele diz assim: estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Então a primeira parte dessa armadura que Paulo fala é o cinto, é a parte do cinto. O cinto, ele é a primeira parte, ele é a parte mais importante da armadura. Por quê? Porque o cinto era onde segurava toda a armadura. Então o cinto, ele tinha um ganchinho onde se pendurava o escudo. O cinto, ele tinha um compartimentozinho, uma partezinha onde colocava a espada. O cinto, ele tinha um ganchinho onde colocava a aljava. Então o cinto segurava a couraça, o peitoral e a parte das costas, o cinto segurava. Então Paulo fala que esse cinto é a verdade. Então que verdade é essa? Essa verdade é a palavra de Deus escrita. Amém? É aquilo que está aqui nesse tablet, Você pode estar com a Bíblia na mão, mas é a palavra escrita. Toda a palavra de Deus é a verdade. Então o cinto é essa verdade. Então se você se apegar a essa verdade, se você tiver em primeiro lugar na sua vida, como Paulo fala, em primeiro lugar dessa armadura, o cinto, que é a palavra de Deus escrita, a verdade de Deus, a sua fé vai ficar firme. Por quê? Porque a sua fé vai estar baseada na palavra de Deus. Amém? Deixa eu ler aqui, Salmo 119, versículo 105. O salmista diz assim:
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus é aquela que ilumina o lugar onde estamos e clareia o lugar onde estamos e ilumina o nosso caminho. Então, se você tem essa palavra, você lê a palavra, se você se enche da palavra, então você tem a principal, eu posso dizer, a principal ferramenta dessa armadura. Se você for ver, nós vamos ver ao longo desses vídeos que todas as peças da armadura são espirituais, mas somente essa peça é algo que a gente pode ver, pode tocar, pode manusear, que é a palavra de Deus, é a Bíblia, amém? Aquilo que está na nossa mão. Então essa é a primeira parte da armadura, é o cinto da verdade, amém? Não é qualquer verdade, ele fala da verdade específica, é algo objetivo da verdade, amém? Ele diz assim, trazendo em volta da cintura a verdade. Então é um artigo definido da verdade. Então qual é a verdade? É a palavra de Deus. Amém? Mas ele continua assim, e vestindo a couraça da justiça. Essa é a segunda parte da armadura, é a couraça da justiça. A couraça era feita de duas partes, uma na frente e outra atrás. Então era duas partes o soldado usava. Feita de latão ou de bronze e protegia as partes vitais do corpo. Enquanto o soldado andava com a couraça, ele tinha confiança na batalha. Amém? Então, enquanto o soldado andava com aquela couraça que protegia a parte da frente e a parte de trás, que Paulo chama da couraça da justiça, ele diz que o soldado andava com confiança, andava com coragem. Amém? Então, enquanto você anda com a couraça da justiça e quando você sabe que você é a justiça de Deus, como diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, quem? Jesus, Deus, ele o fez, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando você entende isso e você coloca essa couraça da justiça, você sabe que você é justo em Deus. Você anda assim como o soldado romano andava, com a sua couraça, anda com confiança, anda com coragem, enfrenta qualquer batalha, não tem medo de ser atingido. Amém? Então, essas são as duas primeiras partes dessa armadura que eu queria falar nesse vídeo. Eu vou falar das outras partes em mais 2 vídeos. Amém? Mas enquanto isso, você continue lendo a Bíblia, que é o cinto, que é a verdade, e continue sabendo que você é a justiça de Deus, para que você possa caminhar com confiança em Deus. Amém? Então use essas 2 peças da armadura. Que Deus abençoe, amém, a sua vida. Você possa deixar seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas assistam. Amém? Deus abençoe.